Oi, oi, pessoal, como vocês estão? Gente, hoje aqui no nosso podcast Bem Crescer, a gente tá com uma convidada que veio lá do Rio de Janeiro. Isso mesmo, veio aqui pro Tocantins, sentiu o nosso calor. Claro que lá no Rio também é quente, mas é diferente, né? E ela, gente, a gente pode considerar como hoje a melhor professora de redação de todo o nosso estado do Tocantins. E detalhe, gente, ela ainda adivinhou de maneira correta, com uma metodologia, o tema da redação do último Enem. Então, é com muito prazer que a gente está aqui com a professora Mariana Maroja. Olá! Tudo bem, professora? Que prazer te receber aqui no nosso podcast. Nossa, muito obrigada. Achei chiquérrima essa apresentação. A melhor professora do Tocantins. Mas eu só estou falando a verdade. Então, quando a verdade é fácil. É isso aí. Olha só. E aí, professora, já vamos começar, porque a gente estava aqui conversando nos bastidores, como que foi essa sua trajetória lá no Rio, veio para cá, como que você escolheu fazer, né, letras, por que a redação? Queria que a senhora contasse um pouquinho para contextualizar o pessoal que está assistindo a gente. Não, tá certo, assim, foram muitas perguntas em uma pergunta. Isso mesmo. Mas vamos tentar começar, então, com a trajetória. Como é que eu vim parar aqui? Como é que eu vim parar aqui, Carol? Foi basicamente o seguinte, meu marido, ele é engenheiro agrônomo. E aí, sendo engenheiro agrônomo, no Rio, assim, não tem muita área para ele trabalhar especificamente com o que ele gosta, né? Com agronomia, né? Que é efetivamente o que ele tem interesse profundo mesmo. Então, ele veio para cá, né? Veio testar, um amigo dele chamou ele para trabalhar aqui, e aí ele veio, ficou um tempo trabalhando. Na verdade, ele ficou um bom tempo, ele ficou tipo um ano aqui antes de eu vir. Sondando o território, testando. Exatamente, a gente tava junto já há uns quase 2 anos. Aí ele veio, ficou aqui um ano, quase um ano, uns 10 meses, 11 meses. E aí quando ele falou, não, vai dar certo, aí eu vim também. Mas eu vim, diferente de muitos outros professores aqui de Araguaína, né, do Tocantins, que vem já com proposta de escola, eu vim pelo meu marido, assim, porque realmente, pelo trabalho dele, ele acabou tendo que vir pra cá. E aí, chegando aqui, eu cheguei aqui em agosto, sabe? Sei, um mês quente. Um mês super quente, mas aí, como você já falou, realmente, o Rio de Janeiro não fica muito atrás, não. Rio 40 graus, como a música já fala. É isso mesmo. Mas não é nem sobre o calor. É que em agosto a gente já voltou às aulas. Então eu fiquei receosa de queimar cartucho, sabe? De mandar currículo por aí e aí de repente não conseguir, né? Acabar ficando, tipo, já ter mandado um currículo, já ter o quadro de professores formado, que seria o óbvio, né? A essa altura. Então eu falei, não, vou segurar aqui. E em novembro, dezembro, coisa assim, eu começo a mandar currículo. E foi isso que eu fiz, segurei, mandei, e no dia seguinte, no dia que eu mandei, eu estava já contratada. Então eu falei assim, bom, me receberam. Aí agora é mostrar o trabalho. E foi o que eu vim fazendo, tentando fazer desde então. Isso foi em 2019. Não, mentira, 2019 foi o ano que eu comecei a trabalhar efetivamente aqui. Mas eu cheguei aqui em 2018. Certo. Então, beleza. E aí, como escolhi fazer letras? A outra parte da trajetória, né? A coisa profissional. Na verdade, Carol, eu quis ser tudo, até astronauta, quando eu tava no 3º ano do ensino médio. Perfeito. Eu ficava pensando o que eu podia ser. Eu gosto muito de falar. Acho que vai dar pra perceber. Quem tava no aulão online, né, que me viu dar mais de 2 horas de aula sozinha pra mim mesma, basicamente. Porque é diferente de você estar numa sala de aula, né, que você tá lá com os alunos. Tinha até uns alunos assistindo, mas ainda assim, né, eu tava meio sozinha. E ainda assim, 2 horas falando, né. Então, eu amava falar. Eu, modéstia à parte, tenho um jeito pra escrita, né. Sempre gostei muito de português, sempre gostei muito de língua no geral, não só português, mas outras línguas também. Inglês eu amava na escola também. Mas aí eu ficava sempre, sabe esse papo que a gente ouve sobre professor? Sei. Né? Sei. Então, assim, não, porque professor não ganha nada. Não é valorizado. Porque professor, você vai passar fome. Que carreira. E eu ficava assim,
verdade, né? Acho que tem que fazer outra coisa. E aí eu fui buscando outras coisas que envolvessem mais ou menos essa aptidão, digamos assim, né? Pra linguagem, mas que não fossem ser professor. Beleza. E aí eu cheguei no final meio decidida sobre ou jornalismo ou direito. Só que eu tinha uma questão que talvez seja uma das questões que faz muitos professores. Que é, eu tinha uma urgência de entrar no mercado de trabalho. Entendi. Eu não vim de uma família rica, de maneira nenhuma. Também não vim de uma família paupérrima, enfim, mas assim, eu precisava... era classe média baixa. Então, assim, não é como se desse pros meus pais ficarem me bancando durante a faculdade, aquela coisa toda. Fazer faculdade particular, enfim. Isso é uma coisa que não era a realidade. Não era a minha realidade, de jeito nenhum. Então, eu fiquei pensando, cara, mas como professora, né, se eu fizer letras, talvez eu consiga, então, entrar no mercado de trabalho com mais facilidade e mais rapidez. Realmente, assim, é muito rápido como um professor entra no mercado de trabalho. Normalmente, antes de se formar, vários professores já estão em escola. E tem até alguns informais, né? Por exemplo, aula particular, enfim. Mas até em escola mesmo. E aqui em Araguaína eu vejo isso ainda mais, né? No Rio a gente via nas escolas menores e tal, mas aqui até em escolas maiores você vê um outro professor que não é formado ou que não é formado na área em que ele leciona, enfim. Mas, enfim, então essa questão de precisar entrar no mercado de trabalho foi o que acabou me direcionando de vez, assim. Mas eu tinha alguns amigos, uma em especial, que falava, não, Mariana, você tem que ser professora, porque sempre que a gente tem uma prova de português, você explica e a gente entende rápido, fácil. A professora passou semanas tentando explicar aquilo. E você consegue fazer rapidinho. Uma tarde que a gente senta aqui e a gente tá sabendo a coisa. Aí eu comecei a me convencer e é isso. Aí você entrou na faculdade de letras. Na faculdade de letras. Amei fazer faculdade de letras. Que bom. Assim, super me encontrei na faculdade. Pra mim foi... letras é um curso muito completo. Isso que eu ia falar agora. Porque daí você pode ainda escolher outras áreas dentro da própria letras, né? E na época eu me enganei até sobre o jornalismo. Porque na época que eu entrei na faculdade, o jornalismo... Na verdade... Para exercer a profissão de jornalista, parou-se de exigir o diploma de jornalista. E aí eu fiquei pensando, bom, então eu com diploma de letras posso exercer jornalismo. Verdade. Vou fazer minha faculdade de letras, e depois vou ser jornalista. Ao longo da faculdade também, no ensino médio, eu ia ser advogada, eu ia ser jornalista, eu ia ser astronauta, aí depois eu fui ser professora, quer dizer, eu fui fazer letras, e na faculdade, né, eu ainda ficava me enganando. Eu falava, não, eu vou ser tradutora, não, eu vou ser revisora, eu vou ser... Ainda assim não era a docência de pronto. Mas olha só, isso daí é legal, porque quem tá assistindo a gente, você que tá assistindo a gente, às vezes não sabe o que vai fazer. Porque hoje é uma pressão muito grande. E aí, vai fazer vestibular pra quê? Quando a gente tá em época de Enem, como tá acontecendo agora, parece que até o vizinho que nunca te deu bom dia fala assim, você não tinha que estar estudando? O Enem na semana que vem? Por que você tá aqui tomando sol na sorveteria? Então assim, a gente vê muito isso. E aí, por exemplo, quando um aluno ouve a professora, que é referência, falando, gente, eu também não sabia o que eu queria. Eu entrei pela necessidade e aconteceu e eu me encontrei. Porque assim, não é todo mundo que desde criança sonha, eu quero ser médico, eu quero ser dentista. Desde criancinha, não. E aí tá tudo bem. Eu acho que criancinha talvez eu tivesse tido alguns lampejos de, vou ser professora. Entendeu? Mas não era aquele Porque acho que muita criança quer ser professora. Sim. Quando você é criança, você tem você cria, né? Essa imagem, né, do professor. Nossa, verdade. Aquela pessoa. Eu acho que isso, infelizmente, é uma coisa que a gente vem perdendo. Eu acho que quando eu tava na escola, a imagem que a gente tinha era diferente do que se tem hoje. Sim, verdade. De fato, eu acho que a gente perdeu um prestígio mesmo, socialmente falando, né? Eu acho que sim, existia um prestígio maior
com a o figura respeito do respeito, também, não é? isso. Acho que a palavra é essa. Porque assim, a gente, graças a Deus, no Império, ou até de um modo geral aqui na nossa cidade, a gente não ouve falar tanto problema de violência não. diretamente. Mas a Graças a gente Deus. vê muitas matérias de falta de respeito com o professor, de aluno que bate em professor, professor que já foi esfaqueado por aluno. Sim. Então, isso a gente percebe. Essa história, ela fala e eu também, né? Nós estamos aqui pra isso. Me fez lembrar uma vez, a minha mãe era professora de literatura. E aí, minha mãe era professora de literatura. E eu ajudava ela a corrigir todas as provas. E aí minha mãe fez pedagogia e pela necessidade ela foi dar aula, porque realmente você consegue rápido o emprego, nem sempre é tão valorizado, mas você tem um salário no final do mês. E aí 3 alunos reprovaram. E eles ficaram muito bravos, eles foram no carro que a gente tinha, que era o da minha mãe, colocaram uma banana no carburador, e riscaram o carro dela todinho. Isso há muito tempo atrás. E aí foi aquela confusão. E você falando agora, a gente falando de respeito, porque eles não tinham aceitado a nota que eles tinham recebido. Eu nem sei se eles iam reprovar de ano, como é que era. Mas eu lembro assim, porque isso pra gente já era difícil. E aí o carro ali, que nem era um carrão, era o carro de movimentação ali da família. E aí eles colocaram essa banana, eu lembro que foi uma confusão. Eu era criança, mas assim, isso foi chocante na nossa família. Então, a gente vê, às vezes, essa falta de respeito com o professor mesmo. E isso que você tá falando, perdeu o prestígio. Eu, quando era criança, meu sonho era ser professor, eu achava aquilo um máximo. Aí depois eu mudei, que eu quis ser juiz, enfim, né? Mas eu ainda acho que os meninos têm, sabe? É o jeito que a gente... Eu acho que... Então, eu vejo muito isso em alguns meninos. Mas em alguns outros, eu vejo comportamentos, por exemplo, que os piores alunos, na minha época, não teriam aquela coragem. E às vezes eu não tô nem falando sobre coisas que são... Tipo, eu não tô nem falando sobre você apanhar, né? Sobre você ser esfaqueado. Isso é um caso extremo. Mas eu tô pensando... Na inspiração mesmo. Eu vou falar uma coisa que é simples e acho que vai dar pra entender o que eu quero dizer. Eu tenho hoje alguns alunos que me chamam... Aqui, isso é uma coisa cultural também, né? Aqui em Araguaína é muito comum você chamar o professor de tio, tia. Tia, mais ainda. Então, tia Mari sou pra alguns, mas pra alguns eu sou apenas Mari. E é muito engraçado porque... Eu fiz a faculdade e eu fiz mestrado também. Os dois na mesma instituição, né, na UFRJ. E eu tive a mesma professora que me orientou, tanto no TCC, né, pra terminar a faculdade, quanto na minha dissertação no mestrado. E até hoje, eu nunca chamei essa professora pelo nome, nem pelo apelido, muito menos, mas assim, nem pelo nome na minha vida. Sempre foi professora. Eu não tenho coragem de pronunciar o nome dela. Sem professora antes. É quase que uma divindade. Sim. Não existia eu falar assim, Eugênia. Ou mesmo professora Maria Eugênia, não seria uma coisa que eu falaria, assim, sabe? Professora, simplesmente. Existia ali um respeito, uma hierarquia. Uma hierarquia. Mas isso a gente percebe de um modo geral. Aqui também na faculdade a gente vê. Eu sou dessa, eu chamo todo mundo de professora. O que é professor. E eu vim dessa cultura. E eu me lembro que foi uma professora que me ensinou isso. Ela falou assim pra mim. Um dia uma colega, minha dupla de faculdade, chamou ela pelo nome. Ela parou, olhou, falou assim: eu estudei tanto tempo, mais tanto pra mestrado, mais tanto pra doutorado, pra chegar aqui. Eu quero que você me chame de professora fulana de tal. Se você quer ganhar o respeito de um professor, chama ele professor X. Porque aquilo pra ele é um orgulho. Então, qualquer um. Aí, desde esse dia, eu tava no primeiro período de faculdade. Pra mim, aquilo ali, não foi pra mim, mas eu tava do lado. E eu entendi. Porque eu entendo que pra gente que forma, vai fazer mestrado, doutorado, é muito tempo pra você, de fato, poder ser o professor de verdade. Aquele professor que dedicou pra aquilo. E é verdade isso. Eu não tinha reparado, mas faz todo sentido o que você tá falando. E, assim... Beleza, eu de verdade não me importo, sabe? Não me fere ser chamada de Mari ou de tia, enfim. Mas eu tenho uma opinião impopular. Que é, esse tia, na maioria das vezes, ele é muito cultural. Aqui é muito comum que os alunos chamem a gente de tia. Mas eu sinto que ele não é igual para os dois gêneros.
Tipo, você vê isso muito mais para as professoras mulheres do que para os professores homens. E eu acho que isso também diz alguma coisa sem dizer. Verdade. A gente tem a professora mulher como aquela coisa da cuidadora, né? Tanto é que, assim, no Império até que a gente tem uma situação um pouco distinta. Mas o que eu estava acostumada a ver no ensino médio, nos ensinos médios da vida, eram o quê? Professores homens no ensino médio, professoras mulheres no fundamental pra baixo, fundamental infantil. Por quê? Porque ali onde eu já preciso de uma coisa mais técnica, eu quero professor homem. No Império a gente tem uma situação diferente, a gente tem muita professora mulher. Muita. Mas é uma coisa que já quebra um padrão. Sim, mas de um modo geral, eu acho que a gente vem quebrando padrões, assim, né? Sim. Graças a Deus, estamos evoluindo, né? Na Facite também, a maioria da nossa liderança é feminina, né? Foi fundada por mulheres, o Império foi fundado por mulheres, e assim, a gente valoriza esse aspecto, porque nós como, não é uma divisão, porque tem o seu espaço, tem um espaço para homem, um espaço para mulher, não é isso assim, ou a gente é melhor ou pior, não é, mas é porque às vezes as pessoas veem como você tá falando culturalmente, pra mulher é tia, o professor é o professor. Sim. E aí a gente é a cuidadora, e o professor é aquele cara que tá... Não, gente, nós também somos assim, né? Então, eu acho que a gente vem quebrando o padrão, então o Império vem quebrando esse padrão, porque nós somos tão competentes quanto... A única diferença é que a mulher precisa provar isso o tempo todo. Às vezes, sabe, assim, você precisa mostrar o resultado pra você, eu sou capaz, que é diferente do homem, que parece que só pelo fato dele ser homem, ele já tem um respeito natural. Exatamente. Assim, né? Não parece não, é exatamente assim. Né? Esse assunto é sempre polêmico, mas é o mundo que a gente vive, apesar que a gente tá evoluindo, graças a Deus. Mas é o tipo de coisa que não tem como a gente negar, né? Não tem como negar, é verdade. E aí, puxando esse gancho que a gente tava falando aí, de relação, professor, tudo, e já falando, como que você vê o processo seletivo hoje? Porque você falou que entrou na UFRJ, uma federal no Rio de Janeiro, uma das melhores do Brasil, extremamente concorrida. Mas como que você vê hoje? Porque hoje você veio aluna de uma federal, formou, e hoje você dá aula para alunos que entram em diversas faculdades, universidades. E você acompanhou esse processo de vestibular e agora Enem, e o que vai, né, sempre tem algumas mudanças. Como que você vê hoje, na sua visão, enquanto era aluna, e a visão que o aluno tem hoje? Você acha que é diferente, que piorou, que melhorou? Como que você enxerga isso tudo? Você diz em relação ao processo seletivo? Isso, para entrar nas faculdades hoje. Tá, ó. Uma primeira coisa, assim, eu acho que, em geral, o Enem facilitou um tanto as coisas. Porque a gente tem ele como porta de entrada, assim, geral, pra se não todas, muitíssimas das universidades públicas, não só públicas e privadas, né? No Brasil. Mas, na minha época, por exemplo, quando eu fiz Enem, o ano que eu fiz Enem foi o primeiro ano que ele começou a ter alguma validade enquanto vestibular, né? Enquanto exame de acesso ao ensino superior. Então, o que aconteceu? Eu fiz o Enem e aí a galera, 4 vezes o número de vagas fazia a prova da UFRJ. E aí, por exemplo, tinha 30 vagas para letras, português e literatura, que foi o curso que eu fiz. Então, 30 vagas vezes 4, 3, 6, 9, 12, 120 pessoas que tinham as melhores notas lá no Enem e queriam essas vagas, podiam fazer a prova da UFRJ. Entendi. Aí era o Enem era um degrau. Entendeu? Sim, entendi. E aí você fazia a prova da UFRJ. Então, por exemplo, como eu não tinha certeza se eu ia passar na UFRJ, né? Eu fiz o Enem foi feito em 2 dias. Ainda tem uma curiosidade, né? Que é, quando eu fiz o Enem, eu vinha de um lar adventista, sabe? Meu pai era casado com uma... A esposa dele era adventista, minha madrasta era adventista. E aí meu pai se converteu. E aí éramos, enfim, uma família adventista. O Enem, à época, era feito sábado e domingo. No mesmo final de semana. Então, só isso já melhorou horrores, né? Que agora são 2 domingos, você tem uma semana pra descansar, entre muitas aspas, né? Entre uma prova e outra. Mas também, por exemplo, todas as pessoas que guardavam sábado, por exemplo, os adventistas, os judeus, enfim, outras galeras, tinham que chegar no Enem, como todo mundo, no sábado, no horário normal, e ficava lá confinado até o pôr do sol.
quando deixa de ser sábado, para essas religiões, e no pôr do sol começa a fazer a prova. E aí a prova vai até 11 da noite. 11h30 da Nossa, então noite. na verdade não entravam depois do pôr do sol. Não, porque a prova já tinha vazado a essa hora, né? Se a gente entrasse só no pôr do sol... Gente, que coisa. Então era bem mais cansativo. Era muito mais cansativo. Muito mais cansativo. Eu não sabia disso. Então, eu fiz um Enem, assim, que foi... Se hoje eu ainda acho que o Enem é uma prova de resistência, lá então foi muito mais, porque eu fiquei confinada a tarde inteira. Aí à noite fiz prova. No dia seguinte eu tinha que fazer prova também, junto com todo mundo, no mesmo horário que todo mundo, que saiu às 6, 7, enfim. Então, já era muito cansativo. Aí, não sabia se eu ia entrar na FRJ, mas beleza, consegui fazer a prova, né, da FRJ. A prova da FRJ também era em 2 dias. Então já são 2 dias de Enem, mais 2 dias de FRJ. Eu ainda quis tentar outras universidades, porque se não der certo na FRJ, que era a que eu queria, então eu ia tentar outra. Aí eu fiz o UERJ. A UERJ tem 2 dias de prova múltipla escolha, e aí quem passa, né, vai para a segunda outra fase. Então já são 3 dias de prova. Então, aí já, nessa brincadeira já foram 7 dias de prova. Eu também fiz o exame da Unirio e da UF. Que são outras 2 faculdades lá no Rio, né? A UF é em Niterói. Mas enfim, ainda é estado do Rio. E aí já são 9 dias de vestibular. Pra ver se dá certo. Pra ver se dá certo. Hoje, o Enem entra em qualquer uma dessas. Verdade. Então, assim, isso facilitou muito. Aqui, eu tenho a impressão de que a gente tem mais vestibulares específicos também. Então, a gente tem o Enem, mas a gente tem, pensando lá na galera do pré-vestibular, né? O que eles vão fazer. A gente tem o Enem, mas a gente tem o Exato, que é o das universidades daqui, do Tocantins. A gente tem o da Unitins, que é separado. A gente tem a da UEMA, né, que é no Maranhão. Mas estadual do Maranhão, né? Imperatriz. Então, tem uma galera boa que vai fazer pra lá também. Mas ainda assim, muito menos provas. Sim. Em relação à concorrência, eu acho que talvez eu ache mais ou menos a mesma coisa, Carol. Acho que sim. Mas as provas do Enem, você achou que elas mudaram ao longo do caminho? Você como professora, o que você tem visto assim? Porque eu fiz o primeiro Enem, que não valia nada. Mas tinha que fazer, porque se a gente não tivesse, não tinha o diploma, alguma coisa assim. Era só um dia quando eu fiz. Era só uma tarde. Foi o primeirinho. Eu lembro que eu passei super mal, porque eu tive que viajar pra fazer, porque não fazia em todos os lugares. Então eu tive que ir pra Goiânia, eu morava em Anápolis. E aí eu fui no ônibus, aí eu comi alguma coisa, me deu um enjoo. Então E aí foi o primeirinho. E na verdade só foi sair o resultado bem depois que eu tava na faculdade, porque eu acho que eles estavam querendo medir como estava o ensino médio no Brasil. Não era ainda... Porque a princípio o Enem era uma prova... Era como o Enadia hoje, né? Isso, que pra é uma medir... Prova de, exato, o uma desempenho. Prova pra medir desempenho, exatamente. Ele não tinha tem valor. Noção de como é que estavam as escolas, enfim, esse tipo de coisa. Era isso aí mesmo. Até hoje eu acho que ele ainda cumpre esse papel, de certa forma. Mas aí a prova era muito cansativa. Tanto é que sai ranking das escolas, sai ranking, né? Exatamente. Então, verdade. Ele, de certa forma, ainda faz isso. Mas menos do que antes, né? Menos. Hoje o propósito dele é mais vestibular. Mas eu perdi a última coisa que você disse. Mas aí a prova em si, você acha que ela é uma prova que ela de fato mede o desempenho do aluno? Ou você acha que é uma prova que se ele decorar, ele passa? Porque a gente antigamente pegava a prova de tal lugar, decora que vai cair sempre isso, papapá, e né, como que você enxerga assim, a elaboração do Enem de um modo geral? Porque, querendo ou não, interpretação de texto o tempo todo. Com certeza. Como que você vê, assim, dentro do seu aspecto, com o que você trabalha, se aquilo realmente mede o que o aluno sabe? Eu acho que nenhum vestibular mede o que o aluno sabe. Eu acho que vestibular não foi feito pra isso. Mas o Enem foi, né? Que é o Exame Nacional do Ensino Médio. Sim, nesse sentido original, com certeza. Mas a partir do momento que ele vira um vestibular, né? Uma prova de acesso um seletivo. Superior, um seletivo, exatamente. O que a gente tá fazendo? A gente tem uma universidade, ela não comporta todo mundo que quer fazer a universidade. Eu preciso selecionar quem é que vai entrar, quem não vai. Mas não é porque essas pessoas são melhores do que as que não entraram. Entendeu? Eu não acho de jeito nenhum que vestibular... Na verdade, que provas, no geral, meçam conhecimento. Que tem gente que performa muito mal em prova
E que sabe muito, inteligente. que é Exato. inteligentíssimo. Às vezes você fica pensando, gente, como é que essa pessoa não passa? Às vezes a gente tem algum aluno, assim, incrível no pré-vestibular, por exemplo, no terceiro ano. E aí você fala, como é que esse menino não passou? Verdade. Mas é isso. Às vezes você tá num dia ruim, às vezes você comeu alguma coisa que afetou o teu desempenho. Sim. Às vezes você não é bom naquele estilo de prova, porque os estilos de prova mudam muito de uma para outra. No caso do Enem, eu até acho que nesse sentido ele passou a valorizar uma coisa que eu particularmente valorizo mais mesmo, que é a interpretação de texto. A gente tinha um pouquinho mais de análise de coisas ligeiramente mais conteudistas, em especial na prova de linguagens. A prova de linguagens hoje ela é muito uma prova de interpretação. Sim. Tanto é que você vai fazer um aulão de português, pensando em Enem, e o que você faz? O que você coloca lá? Você coloca variação linguística, que é um conteúdo? É um conteúdo. Mas é um conteúdo que vai falar sobre a diferença de fala, escrita, enfim, entre várias regiões, entre o passado e o presente, entre as faixas etárias, enfim, esse tipo de coisa. Não é exatamente, tipo, não é que vai cair oração subordinada, substantiva, objetiva, direta. Entendi. Entendeu? Então, tem essa primeira questão. Aí, o que mais? Funções da linguagem, né? Então, para que serve a linguagem naquele contexto? Que é um conteúdo? É um conteúdo. Mas aplicado em interpretação do que aquele texto está fazendo. Mais prático, então. Sim. E eu acho que isso é muito mais importante pro mundo que a gente vive hoje. Verdade. Em que, assim, você entra numa rede social e você vê um vídeo. E aí, eu tenho essa questão quase patológica de... Eu gosto de ver os comentários. Entendi. Entendeu? Gente, a professora gosta de ver os comentários, hein? Presta atenção aí que vocês estão comentando. Exatamente. Eu verei todos os comentários. Não olhe os erros de português dos comentários, né? Não. Eu não vou estar trabalhando quando eu estiver Entendi. no YouTube, no Instagram. Mas você vê os comentários e vê que as interpretações variam, não é isso? Você fala assim, gente, de onde que essa pessoa tirou isso que ela está comentando desse vídeo aqui que não tem absolutamente nenhuma relação com isso que ele está dizendo. Então, assim... Acho que isso é algo que realmente tem sido mais cobrado e eu acho que é realmente muito mais importante do que ficar cobrando nomenclatura. Sim. Sabe? Que é uma coisa que às vezes os meninos ficam desesperados. Eu acho que você tem que saber usar a língua. E isso não é sobre... regra. É sobre regra. É sobre regra, mas internalizada, sabe? Não é sobre você saber classificar uma oração. Sim. Mas é sobre você saber usar. Tipo, se eu usei talvez, então na minha oração seguinte, eu preciso usar um subjuntivo. Entendeu? É claro que você não precisa saber isso. Mas, tem que ser natural. Mas assim, tipo, talvez eu tenha um problema. Talvez eu tenha um problema, não tem como. Talvez eu tenha um problema, talvez eu tivesse um problema. Eu preciso de um verbo que seja no subjuntivo. Entendi. O aluno não precisa saber me dizer que ele precisa de um verbo no subjuntivo depois de talvez. Mas ele precisa saber que talvez eu tenho, não pode rolar. Entendeu? Entendi. E isso é o que a gente vai ver em redação, por exemplo. Né? Que é uma disciplina em que você vê que o aluno sabe ou não a regra. Eu consigo ver se ele usou crase certinho, se ele usou vírgula nos lugares certos, se ele usou as palavras com significado que realmente elas têm. Sim. Mas eu não perguntei nenhuma classificação pra ele pra isso. Entendi. Entendeu? Então é legal. Então essa sua visão é excelente. Porque às vezes a gente vê muita gente reclamando, porque na verdade... é muito difícil ser avaliado. E a avaliação, ela é sempre polêmica em todos os aspectos. E ela é sempre injusta. Ela é sempre injusta pra alguém, porque querendo ou não, a gente não consegue avaliar tudo. Mas de todo jeito, a gente precisa de alguma coisa pra avaliar. Porque não tem vaga pra todo mundo. Exatamente. Né? E aí, já dentro desse contexto, estamos vendo uma grande polêmica acontecendo aí. Parece que questões do Enem vazaram, não vazaram. Teve gente que achou que foi legal cancelar, teve gente que falou que tinha que cancelar o Enem inteiro. Então, eu quero saber sua opinião sobre isso. Pelo que eu percebi, as questões não estavam parecidas, elas pareciam que eram a mesma do que eu li, né? Eu não vi todas, eu só vi as 3 que foram anuladas. Mas eu falei, gente, como assim, né? Então, eu quero saber a sua opinião, você que tá dentro desse processo como um todo, porque o negócio foi meio chocante. Foi.
Foi totalmente chocante. E pra você que dá aula, que vê os meninos, assim, porque a gente vê o sacrifício deles, Sim. né? E aí, de repente, vê ali... Me conta aí, qual que é a sua opinião sobre isso? Tá, vamos lá. Vamos lá, deixa eu pensar como é que eu vou começar a dar minha opinião sobre esse assunto. Primeiro, se eu acho que as questões foram vazadas. Acho. Acho. Porque, assim, o que a gente tem é muito claro, né? Quando você compara as questões que caíram na prova com as questões que foram publicadas nos stories do professor, né? Em questão, você vê que elas são elas não são similares. Elas são quase idênticas. E, assim, embora uma ou outra palavra varie, o que está sendo solicitado pelo comando é a mesma coisa. E em questões, inclusive, que tem numerais nas opções, vários dos numerais, ou todas as opções, são exatamente as mesmas. São exatamente as mesmas. Então, assim, aquilo não tem como ter sido uma coincidência, sabe? Gente, mas é que eu fico pensando, será que a pessoa, será que ela não é inteligente o suficiente? Eu penso. Eu não também estou penso. julgando a pessoa se vazou ou não. Mas, por exemplo, se eu tivesse acesso a alguma coisa que eu não pudesse, eu ia fazer do mesmo jeito antes. Sabe, assim? Porque, gente, isso... Não, e numa plataforma pública, né? Que qualquer pessoa pode ir lá, printar como fizeram. Porque eu descobri isso, assim que foi Eu descobri nos comentários, que eu também leio comentário. Foi o fulano de tal, eu fui lá pra ver. Eu descobri isso, assim, no segundo dia. Ainda tava no dia do Enem. E aí isso já veio porque lá na escola, né, a gente tem um grupinho com pré-vestibular no WhatsApp. Então, eles começaram a mandar. E aí tinha print de tudo, Carol. Então, assim, várias questões... Juro, assim, mas eu acho que mandaram no pré-vestibular, no grupo do pré-vestibular, umas 10 questões. Que eram idênticas. Que eram... que tinham opções iguais, sabe? Alternativas com os mesmos números. Não tem como aquilo... Até os números. Os números errados, né? As opções que não eram a correta, ainda eram exatamente as mesmas. Então, assim... Sabe, existe um limite do até que ponto você consegue prever, né, entre aspas. Que a gente vai falar sobre isso, que ela também adivinhou sem vazamento o tema da redação. Eu juro. INEP, não vem atrás de mim, por favor. Eu não tenho nada a ver com isso. Mas, então assim, tem algumas questões. Primeiro, né, são muito parecidas mesmo. Até as questões, até as alternativas erradas são iguais. Então, assim, pra mim, é muito claro que houve vazamento. Pelo menos as questões que foram vazadas, né, essas que são muito similares às da prova, pra mim tinham que ser anuladas. Talvez... Então, na sua opinião, todas... E são quantas no total? Falam em 15. Eu não vi 15 também, não. Né? Mas aí também porque eu não fiquei indo tão a fundo. Porque no fim das contas, o que vazou não foi nem da minha área, né? Então, não é algo que eu... Nossa, fiquei super procurando, né? Mas os alunos falam em 15 questões vazadas. 15 é muita coisa. Muita coisa. Num universo de uma prova de 45 questões, porque eu acredito que elas fossem todas da mesma área, e aí num universo de 45 questões, 15, eu tô falando de 1/3 da prova. Exatamente. É muita coisa. E prints, assim, de conversas, né, em que o professor fala alguma coisa tipo, se cair a alternativa com esse número aqui, não precisa nem ler a questão, pode marcar. Então, assim... Tá nesse nível. Tem prints dizendo coisas nesse sentido. Meu Deus. Então, eu acho que porque eu acabei de falar sobre como os exames de vestibular, eles já são... Qualquer prova de seleção já é naturalmente injusta. Naturalmente, assim. Por excelência, por definição, é injusto. Sim. Se eu adiciono uma camada extra de injustiça, é complicado, Mas né? se anula as questões e todo mundo ganha ponto, também não é justo. Porque se a gente for pensar... Mas é menos injusto, porque aí a gente... É como se a gente tivesse tirado aquelas questões de lá. Mas aí, por exemplo, quem não estudou nada já tá com 30% da nota. Mais ou menos. Ou não? Porque o Enem, ele não é como eram os vestibulares da nossa época. Entendi. Que eram assim, eu acertei 10 questões de 45. As questões têm peso e tal. Entendi. Então,
pela forma que eles avaliam, Uhum. né, o tal do TRI, Uhum. dava pra fazer essas questões valerem muito menos e jogar a pontuação toda pras outras. Entendi. Entendeu? Entendi. Daria pra fazer isso, no Uhum. mínimo anulando tudo, Uhum. mas assim, sendo sincera, talvez o caminho pra diminuir a injustiça fosse anular tudo. Tudo, fazer uma Mas nova aí prova. eu fazer uma nova prova. Mas aí eu sei que a gente esbarra em 1 milhão de questões Aham. muito problemáticas. Uma delas, a que move o mundo, que é dinheiro, né? Teria que imprimir prova pra todo mundo de novo. Parar todo mundo de novo. Fazer mais 2 dias de prova. Ou pelo menos mais 1 dia de prova, né? Se fosse cancelar só a prova do segundo dia. Não sei se é uma opção também. E aí, colocar todos esses fiscais, toda a galera que toda a trabalha, logística do processo 2 vezes. Sendo que o aluno também pagou para por o uma vez só. aluno, né? Não, e também para o aluno de um modo geral, Sim. porque você imagina um aluno que já fez a prova, que já tirou aquele peso, e no bem ou no mal, depois que a gente faz a prova, fala assim, porque parece que a nossa vida, ela fala assim, só vou fazer isso depois do Enem. Tudo eu vou fazer só depois do Enem. Quando você tem, não é? E aí ele tem que fazer de novo uma prova. Será que é justo com esses alunos? Sim. Eu também fico avaliando e isso, até com sabe? esses professores, E né? com os Porque professores. se me manda dar outro aluno do Enem, acho que eu caio de estafa, assim, no chão. Porque... Pois é. Complicado esse processo, Sim. hein? É bem complicado. Não é uma questão fácil, assim, não é preto no branco, assim, sabe? Tipo, tem um cinza no meio ali que é complicado. Eu entendo que é complicado mesmo de ter um caminho, mas anular só 3 questões, que é o que a gente fez até o momento, também não é eu justo. acho que é surreal. Aham. Acho que é surreal. Então fica aí, ó, ministro Camilo, estamos aqui, educadoras do Tocantins, deixando uma dica. Não dá só 3 questões. Não só a gente, acho que a internet como um todo. Mas e assim, também pensar no ser humano de um modo geral, né? Porque, por exemplo, quem não teve esse acesso a esse professor? Sim. A maioria, né? Então, quem não teve esse acesso, é justo com eles? Não. Quem estudou, passou aí a vida inteira estudando para esse momento. Porque todo mundo que pensa em entrar numa faculdade fez Enem. Aham. Né? E além de tudo, é o que mede tudo no Brasil. Os indicadores da educação são medidos também através do Enem. Uhum. E aí, será que é justo? Realmente vai ser medido? Porque quem teve acesso a esses dados, aquela prova não significa nada. Sim. A gente não pode contar aquilo para ser o indicador. Uhum. É complicado. É muito complicado, né? Mas aí, falando de um processo que é justo, que é legal e que é metodológico, que eu vejo que é o que você faz na sua aula e o que você tem trabalhado isso com os meninos, né? Porque, gente, a professora Maroja deu vários aulões, ela preparou aulões para o Império, para outras escolas, e da aula, onde ela deu aula, ela falou sobre isso, sobre sugestões que ela, né, acharia que cairia na redação, temas de redação. E não foi vazamento, foi uma metodologia de trabalho que ela tem desenvolvido ao longo da sua carreira. Então eu queria que a senhora contasse aqui pra gente como que foi isso, o que passou na sua cabeça, como que foi, como que você teve esse start aí, né, pra poder compartilhar com o pessoal e mostrar que tem como fazer de uma maneira certa, honesta, séria e que dá certo. Sim. Bom, vamos lá. A gente tava conversando no bastidor, né? Antes da gente começar a gravar, porque aqui o papo já foi tipo 1 hora antes da gente começar a gravar. Mas até o tema de redação parece que vazou, né? Porque os meninos estavam me mostrando pesquisas de 3h30 da manhã do dia da prova de redação do Enem, em que foram feitas, assim, sei lá, 50 pesquisas do mesmo termo no Google, que era perspectivas acerca do envelhecimento na sociedade brasileira, que foi exatamente a frase temática do Enem, que caiu na redação do Enem. A mesma. Porque assim, muito detalhe, né? Perspectivas acerca do envelhecimento na sociedade brasileira. Então, assim, é uma coisa muito específica para 50 e tantas pessoas terem ido procurar no dia da redação às 3 e tal da manhã. É no mínimo esquisito. No mínimo. Verdade, faz sentido. Então, assim, há uma teoria aí de que até o tema da redação vazou. Né? Aí, assim, até se a gente for julgar injustiças, eu acho menos injustiça do que da prova de múltipla escolha, porque ainda assim o cara
sabendo o tema, Ele tem que ele vai ter escrever. que chegar lá e Aham. escrever. Aham. É engraçado isso, né? Eu, esse ano, dou aula em 3 escolas, né? Uhum. No Império e mais 2. E eu dei aulões para essas 3 escolas. Só do Império eu dei 2 aulões. A gente Exato. teve o online online e o presencial. Uhum. Aí teve mais um de outra escola e mais um que eu dei numa escola pública que foi até como convidada, digamos assim, que eu não dou aula lá. Não foi na escola em que eu leciono Uhum. regularmente, do estado. E em todos eles eu trouxe esse tema. Mas por quê? Porque eu, prevejo o tema do Enem. Eu sou telepata. Tem uma visão. Não. É uma questão realmente, como você mencionou, metodológica mesmo. Uhum. Assim, eu venho trabalhando com redação há 10 anos. Uhum. E, a princípio, mais uma coisa que me escolheu, né? Eu não escolhi ser professora de redação. Na verdade, a princípio, na faculdade, eu amava gramática. Amo gramática, até hoje. Eu sou uma super fã de gramática. Que legal. E eu queria ser professora de gramática mesmo. Uhum. E é isso, professora de português, clássica. Só que, o que acontece? Quando eu comecei a dar aula, eu terminei a faculdade em 2015. E foi em 2015 que eu comecei a dar aula de redação. Uhum. E aí, quando eu comecei a dar aula, ainda não tinha esse boom todo sobre redação que a gente tem hoje. Sim. Porque hoje as pessoas já perceberam que redação, ela dá um brilho pro professor diferente de outras disciplinas. Uhum. Por exemplo, se você é professor de geografia e você acerta que vai cair uma questão sobre relevo, sei lá, né? Você não tem esse mesmo foco em você, né? Que você tem se você acerta o assunto da redação. Sim, verdade. Então, não tinha esse sobre redação que a gente tem hoje. Então, ninguém queria dar aula de redação. E também o peso da Porque redação. dar aula de redação dá um trabalho, Carol. Eu imagino. Eu vejo, assim, porque minha mãe foi professora de redação, né? Então... É um trabalho que é absurdo, é um trabalho que não acaba. Uhum. Porque, primeiro que você tá sempre pensando em temáticas que podem vir a ser interessantes, atualizadas. Então, eu tô sempre assistindo coisas, enfim, tentando estar ciente do que tá acontecendo na sociedade que me cerca. Uhum. E assim, nem só por causa de redação, na verdade, porque eu acho que isso faz de você uma pessoa interessante. Sim. Você saber o que tá acontecendo na sociedade faz de você uma pessoa interessante. Verdade. Então, beleza, esse é o princípio. Aí, você produz uma proposta de redação. Aí, você passa pros seus alunos. Aí, os alunos fazem a redação. Aí, ela volta para você. Produzir a proposta já te gastou um tempo, né? Já te gerou uma demanda. Corrigir essas redações te gera uma demanda ainda maior. Ainda maior. Tem muitos professores que encaram que correção de redação não é parte do trabalho do professor de redação. Que o professor de redação deveria apenas lecionar a redação. E deveria sempre haver corretor para corrigir. Porque é um trabalho... Não é como você corrigir uma prova de português, de geografia, de história, de matemática. Envolve um trabalho extra. E aí, enfim, né? Eu concordo e, ao mesmo tempo, né? Eu poderia tirar um pouco do peso do meu trabalho se eu não fosse tão cri-cri. Entendi. Tão criteriosa. Tão criteriosa com o que eu entrego de volta pro aluno. Você vai ver uma correção de redação minha? Eu uso 5 canetas de cores diferentes e 3 marca-textos de cores diferentes. Nossa. Cada um diz respeito a uma competência, né? A uma habilidade que você tem que fazer lá na redação. E aí, que são os critérios de avaliação, né? E aí o aluno, vendo a correção que eu fiz, ele sabe exatamente o que ele não botou, o que ele botou a mais, o que ele botou a menos, o que faltou, enfim. Então, de fato, é educativa. Exatamente. A sua correção. A minha correção, ela é quase que uma aula. Ela não é punitiva, particular. Entendi, perfeito. Ela é quase uma aula particular. Mas isso acaba me dando um trabalho, assim... Exagerado. Imagina. Então, ninguém queria fazer isso. E aí, comecei a dar aula de redação por isso. Porque ninguém queria, e ficava aquele vácuo. Não tem vaga para português, mas tem para redação. Aí eu comecei a dar aula de redação aqui e ali. E acabei gostando. Porque eu sou faladeira, né? E redação te abre uma oportunidade que é de puxar esses assuntos, né? Da vida. Não da vida da minha vida, mas da vida... mas do cotidiano. Do cotidiano, da sociedade, enfim, com os alunos. E aí, beleza. Fazendo esses debates,
você consegue fazer uma coisa que, pra mim, é o principal papel da escola, que é você... não é ensinar crase. Regras. Regra. Regras gramaticais. Não é ensinar fórmula de Bhaskara. Sim. Não é ensinar... Não é ensinar nada disso. Aham. É criar um cidadão crítico, que sabe pensar por si mesmo, Reflexivo. que consiga refletir sobre a sociedade em que ele está inserido. Uhum. Isso, pra mim, é muito mais importante. Que seja um cidadão respeitoso, Sim. seja uma pessoa, sabe? Contribuir pra vida exatamente, mesmo. que a gente tire ali aquelas crianças da escola e que eles virem gente. Aham, No entendi. sentido mais amplo da palavra, sabe? Entendi, concordo. Então, tem essa questão, né, de que a redação, ela permite isso. E aí, enfim, comecei a dar aula de redação, fui entendendo como é que a coisa funcionava. Hoje, eu amo dar aula de redação. Quando alguém me oferece alguma coisa, tem vaga aqui para dar aula de português. Ai, mas não tem pra redação? Eu sei que vai me dar muito mais trabalho, mas eu gosto muito mais de português. De português, de redação. Mas eu amo português também, não tem Uhum. nada contra. Que mais que eu tava falando? E aí, como é que a gente desenvolve esse método? Aham. Você vai entendendo o que o Enem cobra. Aham. Na verdade, o que todos os vestibulares vão cobrando, né? Uhum. Você vai entendendo o viés de viés. cada um. Aham. O do Enem, o que ele cobra? Normalmente ele pensa em alguma coisa que seja um problema social. Uhum. Porque normalmente não, sempre. É um problema social do Brasil. Uhum. Tende a ser um problema ou recente, ou que pelo menos ainda impacta a atualidade. Uhum. E que acaba impactando ainda mais algum grupinho específico. Esse grupinho tende a ser um grupo minoritário, Aham. né? Que a gente chama aí das minorias, né? Uhum. Que estão sendo injustiçadas de alguma maneira. E aí você vai pensando nos temas anteriores. Por exemplo, vamos lá. Então, a gente está em 2025, 2024, que a gente teve desafios para a valorização da herança africana no Brasil. Tá bom, então a gente tem uma questão que vai ali para o campo do racismo, né? Aham. De pessoas negras. Uhum. Beleza. Aí, 2023, desafios para o enfrentamento da invisibilidade do trabalho de cuidado realizado pela mulher no Brasil. Então a gente tem mulher, também é outro grupo minoritário. Aham. Aí a gente tem, em 2022, desafios para a valorização dos povos e comunidades tradicionais do Brasil. Então a gente tem indígenas, quilombolas, enfim, vários povos originários, né, que também são minorias. 2021, enfim, aí a gente vai... Você vai fazendo uma análise. E aí a gente vai vendo que ainda não foi cobrado. Aham. Né? Desses grupinhos, qual ainda não foi? A gente já falou de negros, a gente já falou sobre mulheres, a gente já falou sobre povos originários. Tem outro que estava também lá entre os meus chutes, mas era o penúltimo, né? Eu botei 5 chutes. O penúltimo era sobre a população LGBTQIA+. Só que eu acho que é um assunto muito espinhoso pro Enem cobrar. Então, assim, havia uma possibilidade, por que não? Mas eu achava que era mais improvável. Entendi. Mas essa questão do envelhecimento populacional, então, vamos lá, idosos é mais uma minoria aí que a gente pode pensar. Minoria, quando a gente fala em minoria, eu não tô falando de quantidade. Eu tô falando de direitos, de voz. De voz, de políticas direitos, públicas, enfim. Exatamente. Então, apesar de que idosos nesse momento ainda não são a maior parte da população, mas em algum momento serão, em algum momento próximo serão. E é uma coisa que, além de ser algo que eu achava que tinha tudo a ver com o exame, que não tinha sido cobrado ainda, que era uma questão de minoria, que era uma questão de justiça social, que também é algo que o Enem gosta. Ainda tem uma questão que foi talvez... Todas essas questões me fizeram apostar, né? Mas também é algo que me faz refletir. Porque eu fico pensando sobre o quanto isso vai impactar as nossas vidas e a gente não se prepara pra velhice, né? Verdade. Assim, essa é uma... A gente ignora a velhice. A gente finge a gente finge que os outros são velhos, mas que a gente não será. Então, a gente não se prepara sobre isso em relação ao nosso corpo, em relação à nossa vida financeira. Algumas pessoas sim, mas assim, a massa... A grande maioria não. Vive um dia de cada vez sem imaginar. Exato. Então, assim, considerando isso, eu achei que... Eu acho, né, que pra mim é um tema caro, entendeu? É um tema que me afeta. Não afetar
né, de me impactar, mas de me fazer pensar. Refletir. Sobre o assunto. Uhum. E aí eu falei, não, por que não? Nunca nada parecido ainda. Uhum. Algumas pessoas falaram assim, mas acabou de cair no PND, que é a Prova Nacional Docente, né? Que é o concurso, é o Enem dos professores. O Enem dos professores, No Enem dos professores caiu algo sobre idadismo. Eu não lembro a frase temática. Etarismo. Na verdade, etarismo, que eles usaram o nome de idadismo na prova. Que foi, inclusive, uma coisa que gerou uma super dúvida entre professores mesmo. Porque uma coisa sou eu, professora de redação, mas professores de outras áreas talvez nunca tivessem ouvido esse termo. Muita gente ficou assim, meu Deus, mas idadismo, por que não botou etarismo? E eu concordo, podia ter botado etarismo, né, PND? Dava pra ter quebrado essa pra galera. Mas, então, ainda fiquei pensando assim, né? Porque algumas pessoas falaram, mas acabou de cair isso no PND. Eu fiquei, gente, verdade, né? O próprio governo já cobrou um tema tão próximo. Será que... Porque a prova aconteceu um mês antes. Mas não é a mesma banca que faz. Então eu falei, bom, ainda assim, acho que pode acontecer. E eu vi muita gente falando de etarismo pro Enem, mas de envelhecimento populacional como um todo, não. Entendi. Eu não vi outras pessoas falando. Eu vi depois no WhatsApp, no Instagram, não sei, alguém que também acertou a frase inteira, a frase temática inteira, perspectiva acerca do envelhecimento na sociedade brasileira. E aí eu fiquei pensando, olha quem fez a galera ir pesquisar esse termo na frase temática, 3h30 da manhã. Pois é, porque assim, é muito específico. E se a gente pensa que nos últimos 4 anos a gente teve temas que tinham como frase temática desafios, eu falei, bom, o Enem casquetou com desafios e vai ficar falando de desafio mesmo. Então, a minha aposta era desafios do envelhecimento populacional na sociedade brasileira e a inclusão do idoso. Então é isso, né? Então eu tinha um campo mais sobre envelhecimento populacional, mas pensando em desafio. Não que vai fazer diferença, assim. Exato. A palavra em si, mas o principal era o contexto que isso estava inserido. Sim. Eu até quero comentar mais uma coisa. É engraçado, porque quando a gente fala... Acertei o tema da redação. Meu Deus, os alunos chegaram no dia seguinte, né, do Enem, no dia seguinte. Assim que eles saíram da prova. Foi exatamente, que a gente falou no mesmo dia. Como assim? Isso é muito legal. Mas... Alguns alunos me procuraram, né, nas aulas do dia seguinte, né, da semana seguinte, falaram assim, professora, mesmo ainda assim eu tô nervoso, sem saber, se faz sentido, se foi uma boa, se eu escolhi os argumentos certos. E eu tô falando dos meus alunos, que me ouviram um dia antes, uma semana antes, enfim, falar, assim, basicamente o tema. E ainda assim... Ficaram na dúvida. Eles estavam inseguros. Então, aqui eu quero frisar uma coisa. Que eu até tava falando que vou ver se eu boto minha carinha mais nas minhas redes sociais, né? Isso mesmo, já falei. Coisas assim. Mas eu tava até falando pensando, né, com meus botões, que eu preciso fazer um vídeo sobre isso. Sobre como... Sabe o tema da prova? É muito legal. Foi muito legal. Eu curti muito essas minhas 2 semanas de fama. Mas na verdade mesmo, cara, eu acho que o que faz mais diferença não é saber o tema. Se você entende como você estrutura um texto, você escreve sobre qualquer tema. Ainda mais considerando, agora a gente mudou de banca, quem fazia o Enem até pouco tempo atrás era a FGV. No ano passado, quem assumiu foi o Sebrasp. E eles continuam esse ano. No ano passado e nesse, a gente teve 6 textos motivadores, que são aqueles que vêm junto da proposta. Sobre o tema. Então, assim, se você não tiver nada pra falar sobre aquele tema, você tem 6 textos pra se basear. Entendeu? E aí você pega aquelas informações e constrói aquilo na sua forma de redigir. Saber redigir, então, é muito mais importante do que saber o tema. Saber o tema é legal. Você sentar eu acho que o mais legal de saber o tema é você sentar na prova, abrir e falar assim... foi aquele tema que a Mariana falou, então eu já sei o que falar, a gente já conversou sobre isso. No caso do Imperium, a gente teve uma coisa que foi, assim, linda, que foi...
eu apostei nesses temas, e aí, como esse era o meu tema preferido, era o que eu achava que ia cair mesmo, era o meu favorito, eu apliquei uma redação cronometrada com eles na quinta-feira, pré-ENEM, domingo, né? Então, quinta-feira, eles fizeram uma redação cronometrada em aula, me entregaram, e ainda na quinta-feira eu corrigi todas as redações com os alunos, com atendimento individual. Então, todos eles sabiam o que tinha dado certo e o que tinha dado errado nas redações sobre aquele mesmo tema. Então, assim, óbvio que os alunos que fizeram isso, eles sentaram lá na prova e pensaram assim, meu Deus, eu sei o que fazer. Não estou perdido. Nesse sentido, sim. Mas se você não sabe o tema do ano, se ano que vem eu não acertar de novo, não tem problema. Porque no fim das contas, o que interessa é sei fazer uma estruturação que funcione. Se sim, sim. Então, isso daí, assim, gente, já caminhando pro fim aqui, que o Felipe já tá aqui agoniando a gente, né? Até desligou a televisão. Gente, porque são muitos assuntos. Quando junta professor que gosta de conversar. Sim. Mas pra resumir, o que eu entendi? Não tem segredo, né, professora Mariana? É estudar. E estudar as provas. Então, na verdade, se desenvolveu uma metodologia, tá sempre ligado nas notícias, estão lendo conteúdo de valor, que também não adianta ficar só em TikTok, Instagram, sem valor, né? Não que não tenha conteúdo de valor lá, mas é bem menos do que quando a gente passa pra notícias mesmo. E estudar as provas que vão ser feitas. Então, pelo que eu percebi, não é milagre, não teve vazamento. Na verdade, a professora, ela é uma professora que se dedica para aquilo que ela tá fazendo. E aí ela foi baseando, né, estudando os outros assuntos. E aí ela foi, né, do feeling. Mas é do feeling de quem se dedica para aquilo que tá fazendo. Não tem segredo, não é mágica, mas tem metodologia. Tem metodologia e trabalho. E trabalho, a beça. Só tem trabalho. É isso aí. Mas se você faz isso, assim, independente de você ser meu aluno ou não, se você estuda as provas e entende o que vem caindo, né? Qual é o estilo de prova? Porque, por exemplo, essa semana a gente tá num trabalho lá no Império focado na UEMA, né? Que tem um vestibular em relação à redação muito diferente, dramaticamente diferente do que a gente vai ver lá no Enem. No Enem. Que a gente tá falando de temas sociais, mais objetivos, mais práticos. Na UEMA a gente tem temas assim, aleatórios, filosóficos, amplos, sabe? Então, por exemplo, o tema do ano passado foi justiça social, uma condição da existência humana ou uma viagem em vão? Do ano retrasado, o que é ser livre em pleno século XXI? Meu Deus. Então, assim... É muito grande. Não tem mais aquela... É mais difícil você encaixar o modelinho, né? Sim. Que a galera acaba tendo um modelinho na cabeça meio quase pronto pra Enem. Pra esses fica mais difícil de ter esse modelinho tão fechadinho, sabe? Então, assim, mas se você estuda o modelo de prova e tal, vai entendendo, você vai entendendo o que funciona melhor, o que funciona pior, o que não funciona no geral mesmo. Aí tem a coisa de você se manter informado, de você estudar. O aluno acha que a gente vai fazer mágica. Eu tenho 2 aulas semanais. Ele tem, então, 1h30 comigo em sala de aula por semana. Eu não faço mágica. Exatamente. Se ele não estudar em casa, não vai adiantar. Não vai fluir. Quem estuda comigo, passa. Mas quem frequenta estuda, minhas aulas faz bons amigos, ri de piadas. Mas Não excelente dica. Muito bom. Fácil. Gente, que assunto legal. Eu tinha mais perguntas para fazer. Eu ia te perguntar sobre a IA nas correções de redação, mas a gente não vai falar sobre isso agora. Fica para uma próxima. Olha, chega o coração. Eu vou pedir para a senhora olhar para aquela câmera, deixar uma mensagem para quem estiver assistindo a gente, do que você acha que faz mais sentido, pode ser voltado para a vida mesmo, ou para as redações, que é a sua vida nesse momento, né? Para quem estiver assistindo a gente, deixar uma mensagem para eles. Tá certo. Então, mas uma dica... É uma dica? O que você quiser. Se quiser deixar uma dica, um pensamento, pode ficar à vontade. Eu acho que é um pensamento que envolve educação, né, lato sensu, não especificamente redação, mas que eu acho muito importante deixar aqui, quase como dica, realmente o estudo, ele te leva a uns lugares que não tem outras coisas que vão te levar aos mesmos lugares, sabe? Assim, a gente hoje vê uma
uma tendência a falar, ai, por que faculdade? Não precisa mais de faculdade. Ai, porque só faz faculdade quem não se garante no TikTok. E assim, nossa, esse discurso me frustra, porque eu fico pensando que sem faculdade eu não estaria assim, nem na metade do caminho que eu tô agora. Não é que agora, nossa senhora, meu Deus, a pessoa o Elon Musk da redação, não é o caso, mas com certeza eu tô num lugar muito além do que eu pensaria que eu estaria, assim, sendo professora, né? Então, eu acho que é isso. Confiem na educação, confiem no conhecimento que a gente constrói mesmo, todos os dias. Tudo é conhecimento, inclusive. Assistir suas séries, seus filmes na Netflix também constrói repertório. Então é isso, faça faculdade. Muito importante. Muito bom, gente. Olha só que dica fantástica. Eu nem ia perguntar sobre isso, mas já que a senhora falou, porque eu sempre pergunto o que você acha disso, né? De quem fala que não vai fazer faculdade, enfim. Ela já respondeu, nem precisei perguntar. Foi a dica para vocês. Continue estudando. A educação pode levar a gente em lugares que a gente nunca imaginou, né? É através dela que a gente realiza os nossos sonhos, os sonhos da nossa família. Então, eu sou suspeita para falar, porque a educação mudou minha vida, então... E com certeza vai mudar a sua também. Professora, foi um prazer te receber aqui no nosso podcast Bem Crescer, que é o nosso podcast do Império. E vamos marcar um outro momento pra gente falar sobre IA, porque tem muito sobre IA nas correções de redação, sobre chat GPT para escrever, que o povo agora não quer mais. Então, a próxima a gente vai falar sobre isso. Então, se você gostou, acompanha a gente aqui que vai ter uma próxima aí com esse assunto, viu? Muito obrigada pela audiência. Curta o nosso vídeo, compartilhe, mande pros seus colegas. Nós estamos aqui, ó, com a top das redações aqui do Tocantins, viu? E aí, estamos aqui. Aguarde o próximo episódio. Valeu! Tchau, tchau!